Ô, meus irmãos, vendo os caminhão aí, eu lembrei de uma obra. Vou contar rapidinho, porque o tempo passa muito rápido. Um dia o pai estava na fazenda, lá né, a gente chama de estância, né? O pai estava na fazenda trabalhando e teve um passarinho, um beija-flor entrou dentro da casa. E o meu pai foi beber água na casa onde ele ficava. Quando ele chegou na cozinha, o pássaro não conseguia sair, mesmo com a janela e a porta aberta. E ele não conseguia sair. Então ele cansou de bater as asas e não achar saída e caiu na pia da cozinha. E fez um barulho, era pia de inox, fez um barulho e assustou meu pai. Meu pai correu, pegou ele na mão. E ele com o olho fechado, desmaiado, meu pai falou: "Ô, meu irmão, a porta e a janela estavam abertas. E eu torcendo para que tu saísse pela saída que estava na tua frente, mas tu não conseguiu, acabou tuas forças, tu deve ter ficado sem energia e tu veio a cair, mas eu espero que tu tenha só desmaiado." E começou a fazer carinho nele. Começou a fazer carinho nele e falou: "Senhor, é um privilégio eu ter uma obra da tua criação nas minhas mãos. E me ajude que ele volte a viver se estiver morto, ou se ele estiver fraco que ele fique forte. O que eu faço, Senhor?" E Deus falou para ele: "Prepara 3 colheres de açúcar em meio copo d'água. Mexe bem, coloca o dedo mindinho e deixa gotejar perto do bico dele a gota do açúcar com água." E ele com o olhinho fechado, meu pai colocou a gotinha do dedo mindinho que ele tinha colocado dentro do copo. E o beija-flor com o olhinho fechado meteu a linguinha e bebeu a primeira gota d'água. E na terceira gotinha ele abriu os olhos. Meu pai ficou com a mão aberta e ele ficou em pé na mão do meu pai. E meu pai levou ele até a janela e disse: "Pronto, meu irmão, volta a cumprir a tua missão na terra, que é embelezar o mundo, beijando as flores que Deus criou. Vai em paz, Deus é contigo. Não desanima, porque o Senhor, com a sua mão de misericórdia, mais uma vez ele estendeu. Vai voar, voa em liberdade." E o beija-flor voou, irmãos. O beija-flor voou. E o que é mais bonito, ele fez uma revoada e voltou, ficar voando em frente ao rosto do meu pai. E aí ele voando no frente do rosto do meu pai, o meu pai na janela, ele do lado de fora voando, e meu pai perguntou: "Senhor, e agora o que ele quer mais?" E o Senhor falou assim: "Fica em comunhão, meu servo. Você vai entender o que ele está falando. Ele está te agradecendo, falando: meu irmão, Deus que te abençoe pela mão amiga." E aí meu pai falou: "Amém, amém." E aí sim ele foi embora. E o Senhor falou no coração do meu pai: "Agora você fecha a fazenda e corre para a cidade. Vai chegar um irmão, um teu irmão, nas condições do beija-flor. A luta, a prova, a guerra, a tribulação está tão grande que ele está a ponto de desistir. Mas fala para ele que eu sou a porta que ao céu conduz. Fala para ele que da minha mão ninguém arranca ele. Fala para ele que eu amo a alma dele. Fala para ele que beija-flor não foi feito para ficar preso em liberdade, em grade nenhuma, mas foi feito para voar em liberdade." Meu pai fechou a fazenda, foi para casa. Nisso, né, quem conhece, nós moramos próximo da rodoviária e Uruguaiana é uma cidade de fronteira. E sempre passou muitos irmãos caminhoneiros na nossa casa. Meu prazer do meu pai e da minha mãe era sempre receber os irmãos para hospedar em casa. Como todo mundo já sabe, mas eu nunca vou cansar de contar, nós não tínhamos aonde morar, morávamos num barraco podre de madeira. E Deus, numa madrugada, ouviu o gemido da minha mãe, numa madrugada fria, de chuva. Glória a Deus. E minha mãe escreveu um bilhetinho para o céu, e o céu, que não dorme, não tosqueneja, estava aberto. E o Senhor leu e cumpriu o desejo do meu coração, do coração da minha mãe, e deu para ela uma casa. Hoje lá é bairro centro, próximo de mercado, padaria, farmácia, escola. E
E nessa casa, meu pai e minha mãe sempre tiveram prazer de receber o pobre, o rico, enfim, todos para nós eram enviados anjos de Deus, que Deus nos dava a oportunidade de assim recebê-los com aquilo que tínhamos de melhor, ainda que fosse só um arroz branco, mas era de coração. Bendito Deus. Então, parou um caminhoneiro na nossa casa, saudou, paz Deus, irmão Luiz e irmã Ana, um irmão feliz, alegre, mas ninguém conhecia a tristeza que estava na alma dele, mas o nosso Deus sabia o que estava naquele coração. Então, ele bebeu um copo d'água e foi embora. Quando ele estava indo embora, foi embora e não deu tempo de orar. Ele falou, irmão, eu preciso entrar para a Argentina, eu estou atrasado, e não quis orar e foi embora. E quando isso aconteceu, o Senhor falou para meu pai, Deus, você acabou de deixar o beija-flor sair da tua casa. Eu falei, Senhor, se ele realmente é o beija-flor, me perdoa. Eu não senti, não vi, não percebi, não estava na comunhão. Mas se for ele o beija-flor, que apareceu para mim hoje na fazenda, precisando de um abraço, de uma água doce, traz ele de volta, coloca aflição no coração dele. E aí o irmão fez a volta no quarteirão com a carreta e falou, irmão Luiz, o que eu esqueci na tua casa? O que eu esqueci aí, irmão Luiz? Meu pai falou, eu que esqueci de te anunciar o que Deus fez comigo e um beija-flor hoje lá na fazenda. Entra, vamos orar um pouquinho, desliga o caminhão. E na sala ele contou o que Deus fez com o beija-flor, que não conseguia voar, porque não achava a porta da saída, nem a janela. Mesmo elas estando na frente dele aberta, ele não achava a saída, cansou de voar e caiu na pia. Mas meu pai estava perto, pegou na mão, deu água. E ele voltou a cumprir a missão dele na terra. Nisso o irmão chorava. E Deus tomou meu pai e falou para ele, sabe, meu irmão, a gente vê o canário preso numa gaiola, a gente vê o sabiá, a gente vê pássaros que cantam bonito presos, porque o homem quer prender aquilo que Deus criou. Mas beija-flor nós nunca vimos dentro de uma gaiola, sabe por quê? Porque o beija-flor não foi feito para ficar preso, ele foi feito para ter liberdade de voar. Então te anuncio, Senhor, o meu povo não foi feito para ficar preso, porque Cristo veio na terra para quebrar todas as grades de prisão, seja ela tristeza, angústia, aflição, injustiça. O Senhor veio para quebrar as grades das prisões, nada vai prender aquele que Deus ama. Ainda que prenda, o Senhor está lá, como teve com Daniel, como teve com Sadraque, como teve com Pedro. O Senhor manda um anjo para soltar, e hoje Deus mandou um beija-flor na fazenda para anunciar para tua alma, eu vim para te soltar, dá glória para o teu Deus, eu cheguei, essa tristeza que está aí vai embora agora, a alegria entra aí no coração do meu servo, caridade, humildade, pega ele agora, Deus veio para te soltar, bendito seja o Senhor. E aquele irmão começou a chorar e falou, posso pegar o telefone? Pode, vou ligar para minha esposa, depois eu pago a ligação. E ligou para a esposa dele, paz de Deus, meu amor, eu queria te pedir perdão em nome do Senhor Jesus, porque eu saí daí brigado contigo, faz uma semana que nós não dormimos junto, você na cama, eu na sala, e hoje eu falei, eu vou me separar, não aguento mais a luta, não aguento mais a guerra, eu vou me separar, eu vou largar tudo, e fiquei nessa guerra dirigindo. E agora passei aqui na casa do irmão Luiz e da irmã Ana para beber uma água. Deus me chamou de beija-flor, Deus já me libertou, a alegria já chegou, a paciência já chegou, a fé já chegou, o amor já entrou, a caridade já superou a minha razão. E eu tô aqui pedindo, perdoa eu, quando eu voltar da Argentina eu quero te dar um beijo, meu amor, eu te amo. Nada vai separar o que Deus uniu. E ela do outro lado chorando falou, sei que Deus não vai separar, porque Deus é de união. E o diabo é de destruição, mas o Senhor nunca perdeu uma batalha. Quando tu saiu, você me dá um beijo, um ósculo, fazer uma oração comigo, pegou a estrada. Eu orei aos pés do Senhor e falei, Senhor, nada separa o que tu uniu. Pega o meu esposo antes de ele entrar para a Argentina, vai ficar dias sem me ver, possa que o diabo tenha armado algum laço para ele cair na tua graça, pecar, negar o teu nome, mas por amor ao meu esposo e às nossas almas, toma um caminho antes dele passar para a Argentina, manda um anjo lá da libertação, libertar o meu marido, e se ele ligar para mim, não importa quem começou a briga, eu estou pronta para perdoar ele, e agora tu tá ligando, Deus ouviu a minha oração. Eu te perdoo, não vejo a hora de tu voltar para o Brasil, para chegar na nossa cidade. E quando tu chegar na nossa cidade, eu vou te esperar com um bolo de laranja, eu vou te esperar com suco, a casa limpa.
e o meu abraço e o meu beijo para te dizer que eu te amo. Bendito seja o Senhor. Aleluia. E eu contando esta obra, parece que eu estou vivenciando aquela oração. E nós brincando, conversando, mas o céu me trouxe de contar esta obra, independente de cada um de nós aqui no grupo termos sorrido, brincado. Bendito é o Senhor, às vezes escondemos a solidão que nos quer aprender, as preocupações que nos quer fazer prisioneiro da aflição, da angústia. Mas o povo de Deus é um povo livre, porque as prisões já foram quebradas, os cadeados já foram arrebentados, o cavalo já caiu, o cavaleiro também, porque Deus não, quando sai para a batalha, Ele é vencedor sobre tudo que há, sobre tudo que há. Deus é criador e formador de tudo que há. Quando Ele sai para a batalha, Ele nunca volta sem a vitória. Por isso não te preocupeis, a vitória é do Senhor, a vitória é tua. E Ele tem prazer em sair ao campo de batalha todos os dias para lutar as tuas pelejas, as tuas batalhas, as tuas angústias, as tuas aflições. O libertador de Israel, o leão da tribo de Judá, é o que sai a campo para libertar as almas aprisionadas. E por isso senti de dividir com todos vós essa obra que Deus fez dentro da nossa casa. Uma boa tarde, uma excelente sexta-feira a todos. Deus que vos abençoe.